Hoje você nomeia um cara com 40 anos, ele vai ficar 35 anos no Supremo. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que ter uma rotatividade maior. Mas o Supremo tem um papel muito importante como guardião da Constituição. Se você faz a recuperação, mas ele não tem um teto e não vai ter uma renda, é difícil ele se recuperar. Então, esse trabalho vai ser o grande trabalho experimental que nós vamos fazer, fora as clínicas normais que já fazem o trabalho do acolhimento. Tem muita gente fazendo. Ah, entendi. Então tem uma chance, né, de recuperar essas pessoas. Tem. E da Cracolândia não voltar. Sim, não vai voltar. A estabilidade da moeda é a estabilidade de uma nação. Na hora que você está gastando muito mais, o empréstimo tem limite. Depois você vai para a emissão, que é a inflação. E a inflação, nós já vivemos isso. A gente já viu. Já viu. Não queremos de volta. Não queremos de novo. Então, vai ter uma compreensão aí no meio do caminho. E você tem hoje um centrão, né, que é uma representação meio esquisita. Né? E está cheio de escândalo por aí que vai vir nesse ano. Né? Então, é urgente a representatividade da nação perante o Estado com a mudança do sistema eleitoral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, os empreendedores do Brasil. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E nosso convidado de hoje, ele tem muita história no universo do empreendedorismo, além de ser secretário de Estado de Projetos Estratégicos aqui de São Paulo. Ele é um empresário militante nesse universo também da união da política com o mundo empresarial, criador do Impostômetro, que é uma grande referência também para a gente saber o quanto a gente paga todo ano de imposto. Bom, é muita história, então... Vamos começar a contá-la. Sim, né? sim. Guilherme Afife Domingos. Foi candidato à presidência da República. Quando foi isso, hein? 1989. E nunca mais você se candidatou? Ah, presidente não. Não, né? Depois de 16 anos passados, eu fui chamado para ser candidato ao Senado. E foi uma disputa em 2007. Né? Não cheguei lá, mas tive 8,5 milhões de votos. Eu cheguei junto com o Suplicy. Não foi. E aí eu acabei sendo vice-governador depois do Geraldo. Foi essa a minha participação em termos... Vice-governador do Geraldo Alckmin. Do Geraldo. Que ano foi? Foi em 2010. 2011 começou o governo. Em 2013 eu já saí para ser ministro da micro e pequena empresa com a Dilma. Né? Eu era vice-governador, mas não estava fazendo nada aqui, então eu vou fazer lá. E a micro e pequena empresa sustenta o Brasil, né? A realidade, essa foi a minha vida, né? Porque começou isso por volta de 1982, não antes, foi até em 79, quando eu criei o primeiro Congresso Brasileiro das Pequenas Empresas. Não existia. No Brasil só se falava de grande empresa, estatal, multinacional, mas de pequeno ninguém falava. E é a realidade, você tropeça com pequena empresa em qualquer rua, em qualquer cidade do país. Sim. Você não tropeça numa grande empresa. Essas são hoje maiores, mais, né? Hoje até mais, né? As grandes empresas ganharam uma capilaridade maior, eu imagino, do que naquela época. Não, a pequena empresa sempre foi. Ela sim. É o Brasil real. Sim. Só que ela vive muito na informalidade, porque a turma fala, são fora da lei. Não, a lei que é fora delas. Gostei dessa expressão. A lei que é fora delas. Então, eu me pus a campo para trabalhar e o primeiro diploma que conseguimos, eu era presidente da Associação Comercial, foi o Estatuto da Microempresa. Foi uma parceria junto com o ministro Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização. E nós conseguimos aprovar o primeiro diploma legal com o princípio: tratar os desigualmente de acordo com as suas
tratar os desiguais de acordo com as suas desigualdades. Você não pode tratar igual desiguais. Né? E a legislação sempre foi feita por grande e por pequeno que se lixe. Né? E aí, o que aconteceu foi aprovado, Beltrão me falou, se mais não fizermos, é porque não tem na Constituição um dispositivo que determina o tratamento diferenciado para o pequeno. Falei, vamos embora, me candidatei a constituinte com essa bandeira. E foi uma surpresa nacional, porque eu fui o terceiro constituinte mais votado do Brasil. Primeiro, o doutor Ulisses, que era para ele ser o presidente da Constituinte. O segundo, o Lula defendendo o trabalhador e eu defendendo a pequena empresa. Foram mais de 500 mil votos que eu tive. Então, mostrou a força política do segmento. E eu consegui introduzir, então, o artigo 179 da Constituição, que obriga a União, Estados e municípios a fazer o tratamento diferenciado para o pequeno. Então, este dispositivo constitucional fez com que depois, quando eu presidi o SEBRAE, se transformou em Simples, que é o Simples. E mais 6 anos depois, o que eu considero, que eu levei pessoalmente ao Lula, considero o maior programa de inclusão econômica do mundo na atualidade, que é o MEI, Microempreendedor Individual. O microempreendedor individual hoje são mais de 15 milhões. São as pessoas que trabalhavam informalmente, mas que eles podem agora montar a sua meizinha, pagando uma verba de previdência só, e toca a vida, dá liberdade para esse povo e se virando. E é o que hoje está acontecendo no Brasil. E de forma mais ágil também. Muito mais, muito mais. Você vai pegar os setores, por exemplo, o setor artístico, né? Que você vai montar um espetáculo. Ninguém é fixo. Você está contratando prestadores de serviço, que vai do iluminador, vai para o câmara. Ele tem a sua empresinha e emite a nota para você até comprovar, para efeito uma lei Rouanet, por exemplo, que eles não conseguiam comprovar o informal que eles pagavam, e a maioria era informal. Entendeu? Então, isso regularizou, foi um processo muito importante para o país e eu me sinto feliz de ter sido um dos grandes incentivadores desse processo. E foi você que criou o impostômetro? Foi. O impostômetro e o gastômetro. Agora se chama Gasto Brasil. E que são os dois painéis funcionam ao mesmo tempo. Né? Ora ele está dando o imposto em tempo real, arrecadado, e o gasto em tempo real. Só que eu estou assustado. Por quê? O gasto está com 1 trilhão e 200 bilhões a mais do que a receita. Por isso que a taxa de juros está nessa loucura. E não abaixa, não pode abaixar. Não pode, enquanto você tiver uma política fiscal que deixa gastar, você vai ter que ter uma política monetária rígida com juros altos, que acaba enriquecendo o mais rico. Porque aí é melhor não trabalhar. É só aplicar dinheiro a juros. E isto é culpa do gasto público. É um gasto muito acima da capacidade da nação. E eles querem aumentar mais imposto. Com essa reforma tributária maluca que veio aí. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a reforma tributária, quais são os impactos práticos assim na nossa vida, porque eu confesso que a parte tributária nunca foi o meu forte e hoje eu também tenho participação em algumas empresas e a gente também tem a nossa empresa aqui para produção de tudo que a gente faz, né? E eu tenho muita dificuldade com essa parte tributária e ainda não entendi o que vai mudar na minha vida a partir de janeiro. Vai aumentar muito os impostos. Sim. E quem votou também não sabe. Então. A maioria votou porque tinha que votar. Reforma tributária. Foi um modelo teórico feito a partir da visão de grandes empresas que financiaram o projeto PUAPI, né? Que montou uma entidade para fazer a reforma tributária. E aí as grandes indústrias financiaram para fazer o tal IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que une todos os impostos num imposto só, e chegaram a 27,5% a 28%, que vai ser taxado na hora de se comprar um produto.
Como todo rio corre para o mar, todo o imposto corre para o preço. Sim. Quem paga é o consumidor final do produto, porque ele vem acumulado na cadeia, e a empresa o que faz é repassar seus custos para poder montar seu lucro e vender. Muito bem. Então, nós estamos onerando a cadeia produtiva porque os impostos vão aumentar. Eles falam que não, vai aumentar sim. Principalmente em cima do prestador de serviço. Então. E que principalmente quem está no Simples hoje vai sofrer as consequências. E aí eles falam, não, mas tem um remédio. Qual é o remédio? A empresa sai do Simples, vai para o modelo burocrático que é massacrante. Entendeu? Então fizeram uma reforma para arrecadar mais. Não é para simplificar a vida do cidadão. A turma ainda não viu porque também não entrou em vigor. Vem a prestação, que é para anestesiar a turma. Mas nós estamos atentos. Mas vai entrar quando? Em janeiro? Parte entra em janeiro, parte entra no ano que vem, depois tem uma outra parte, que é a formação de um fundo nacional na mão da burocracia, imagine, centralizado, que é um politburo fiscal. Ou seja, aquele massacre burocrático que eles decidem o nosso destino através de representantes fazendários. E representante fazendário é primeiro os meus. Ou seja, e uma reforma tributária, ela já é viciada na saída. Porque a reforma tributária, ele fala, não, eu tenho que arrecadar tanto. Mas por quê? Porque eu tenho que pagar o custo. Você olhou se dá para cortar teu custo antes de aumentar o preço? Isso só aumenta, que é o gastômetro. Daí a importância do gastômetro hoje, a sociedade começar a olhar para isso. Porque fala, mas não vê que lá atrás tem um gasto muito superior à capacidade da sociedade pagar. E tem aquela curva também às vezes curva de Laffer, né? A curva de Laffer mostra que quanto mais você acerta o valor do imposto com a realidade do mercado, maior é a tua arrecadação. Porque na hora que você põe um imposto que não bate com o mercado escapa. E aí você acaba arrecadando menos, naquela coisa de boa intenção, o inferno está cheio, né? Sim. Então você acaba atrapalhando todo mundo. Isso é assim, essa curva acontece. Então nós vamos entrar com uma reforma tributária, uma carga tributária uma das maiores do mundo. O que está fazendo o mundo inteiro, diminuindo a carga tributária para poder ter mais gente investindo, para poder gerar emprego. Agora, aqui, nós taxamos mão de obra. Taxar mão de obra é crime. Você, para contratar alguém, veja o custo, o ônus que você... mas é benefício do trabalhador. Você vai conversar com o trabalhador e fala, eu prefiro o dinheiro no meu bolso, porque os benefícios eu compro. E aí dá o dinheiro para o burocrata decidir quais são os benefícios que você vai ter, isso foi cheio de intermediário no meio. A nossa vida toda lutando por isso. Pois é. Isso é irreversível? Como é que é? Parece um checkmate, assim, que a gente vai ficando preso nessa coisa que vai cada vez mais... Hoje, o mundo está muito mudado. Muito mudado. Essa economia digital, você não enxerga a cor da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Portanto, os impostos que venham sobre transações são muito mais eficientes do que os impostos que você tem que declarar. Então, você pega... Era a história do imposto único do professor Marco Sintra, que acabaram deturpando porque pegaram este negócio do imposto de transação, que era dinheiro para a saúde. O Adib Jatene, com todo o conceito que ele tinha, vendeu a ideia, eu preciso desse dinheiro para a saúde. Né? Aprovaram a CPMF, deram um chute no traseiro do Adib e pegaram o dinheiro para colocar na conta geral. Não foi nada para a saúde. Esse imposto veio para substituir os outros impostos, mas não substituiu. Se tornou mais um. Vai acumulando. Eu ainda defendo a tese que, para começar, nós precisamos parar de taxar a mão de obra. Até porque a mão de obra que financia a Previdência. E hoje
está caindo muito o registro em folha. Tá? Cada vez vai nascendo menos gente, é um colapso populacional. Quando então você tem que mudar essa taxação para as transações que serão crescentes no mundo digital. E 10 anos de CPMF não teve um caso de contencioso, nenhum caso de contencioso, e quem tomava conta eram 4 elementos só, porque era tudo automático. Tudo entra nas transações. Então, se nós montarmos uma engenharia nesse sentido, nós vamos ser muito felizes. Mas aí como tirar, não deixar acumular novas formas de imposto qual seria o mecanismo político, principalmente, para tirar esses impostos? O que mata o Brasil é o centralismo. Sim. Então, Brasília quer comandar o Brasil, mas não enxerga o Brasil. Brasília só se enxerga. Sim. Ali é uma... Só olha para o próprio umbigo, né? Eles estão fazendo hoje barbaridades que é normal em Brasília. Nós que achamos muito errado. Como é que tem um ministro do Supremo que tem mulher advogada? Não, isso é... Brasília acha que é tudo normal. Isso não está normal. A nação, ela briga, bate de frente com o Estado, né? Então, e pede passagem. E cada vez mais com a tecnologia, a gente não precisa mais de um organismo central participando da nossa vida, intermediando as coisas. Então, como é que você muda isso? Eu estou numa campanha já há muito tempo pelo voto distrital misto. O voto distrital, você traz o representante para sua base. Você que é lá da família de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora vai fazer parte de um dos distritos de Minas. E vai eleger um parlamentar representando o distrito na Câmara Federal. Tá? E é passível de cobrança, de recall, porque ele é majoritário lá, não é mais um. Né? Aqueles que vêm, pegam a volta aqui e nunca mais voltam. Nunca mais aparece. Ele é de lá. Então ele passa a ser fiscalizado pela sociedade e tudo isso que eu estou falando, a sociedade quer. Então vai ter gente fazendo acontecer. Hoje, você pega... Você que é um excelente influencer, né? Um influencer, ele tem... Se candidatar, tem uma votação enorme. Como esse menino lá de Minas. Não estou fazendo um juízo de valor dele. Quem? Nicolas? O Nicolas é um belo parlamentar, gosto do menino. Só que ele trouxe na rabeta um monte de gente com pouco voto. Que ninguém não nem tem sabe quem é. Né? E o cara chega lá e vai negociar o quê? Emenda para ele. Sim. Emenda para ele ganhar dinheiro, né? Vai lá para se acertar. Então, isso você tem que acabar com isso já era assim desde antes da internet, com o Tiririca, né? Essas figuras assim, aglutinadoras. E agora isso deve crescer e muito. E vai deturpar o processo de representação. Mais ainda, porque o povo já está descrente do que está acontecendo. Há uma descrença muito grande da sociedade com seus representantes. Porque os representantes não representam a gente. Exatamente. Na verdade, eles não estão interessados no Brasil. Exatamente. Eles estão interessados no umbigo deles, no dinheiro deles, que eles vão ganhar e aplicar na cidade onde o cunhado é o prefeito, o pai é não sei o quê, não é? Então, ele estando mais próximo do povo, as coisas começam a acontecer. Porque ele é passível de cobrança. Sim. E o Brasil real vai se sobrepor ao Brasil legal, né? Porque ele representa a realidade. Hoje nós não representamos. É só olhar um movimento que aconteceu no dia 13, no 2013, com aquela explosão de povo na rua. Já foi a primeira manifestação convocada por internet. E começou por um assunto, terminou em outro, que ali foi só para a fagulha, para dar o... pegar o start. Teve um denominador comum, que eu li. Vocês não nos representam. Sim. Somos contra tudo isso que está aí. Quem montou nesse cavalo foi o Bolsonaro. Eu sou contra tudo isso aí. Ainda demorou uns anos até, né? Porque ainda teve um impeachment, depois teve o... Não, foi 2013. 2013. Teve o impeachment.
E a eleição em 2018 traduziu uma explosão de revolta. Apareceu um cara que... O que aconteceu? Pois não deu sequência, porque não adianta vir um salvador da pátria se você não tem uma estrutura que pensa assim. O organismo meio que expulsou ele também, né? De uma... Não, e você tem hoje um centrão, né, que é uma representação meio esquisita. Né? E está cheio de escândalo por aí que vai vir nesse ano. Né? Então, é urgente a representatividade da nação perante o Estado com a mudança do sistema eleitoral. Mas eu te pergunto, depois de te dar um presente aqui do nosso podcast, que é uma caixa de suplementos... Nosso patrocinador. Da Doctors First, que a gente já usa há mais de 3 anos e é nosso patrocinador master aqui no podcast desde o começo. Magnésio trionato, que é muito bom para a saúde dos neurônios e saúde mental. Que maravilha. Mega trionato, ômega 3. Enfim, 3. Coisas para a gente ter mais qualidade de vida. Tem uma creatina... Vamos precisar muita energia, viu? E aí temos aqui um QR Code na tela que você pode escanear e já ir direto para o site. Se não, tem o link na descrição que você também clica, vai direto para o site da Doctors First. Tem várias promoções acontecendo no site sempre e com o cupom LEDA 5 mais 5% de desconto. Ou o cupom DUDA5 que também dá o mesmo desconto. Mas eu ganhei. Ganhou. É seu. Você vai ganhar também uma caneca que manda esse copo aqui. Que é essa fabricada lá em Santa Catarina, em Rio Negrinhos, da Cera Plana. Já tá com água. Não se preocupe, temos o lencinho aqui, é só você colocar em cima. E aí, antes de começar a entrevista, o seu Guilherme Afife perguntou aqui, essa panela na mesa, aí a gente explicou um pouco da história da empresa, que é uma empresa brasileira que vai completar ano que vem 70 anos de história, e há 40 anos atrás, mais ou menos, eles pivotaram a empresa para também a empresa Ceramarte pivotou para Ceraflame, que é essa marca de panelas de cerâmica de altíssima resistência térmica, que é super bonita. Atóxica, então não tem metal pesado, não tem gás antiaderente, tudo. Então mantém a integridade do alimento. Não adianta você comprar um alimento orgânico, uma coisa de altíssima qualidade, e botar numa panela toda arriscada. De alumínio. Você vai comer um monte de teflon com alumínio, com não sei o quê. Então. Eu vou aproveitar esse exemplo porque a gente foi lá em Rio Negrinhos, onde é a fábrica. E o CEO da Ceraflame, eu perguntei se ele pretendia expandir a fábrica, é um sucesso. Ele me disse que não podia expandir porque Santa Catarina é pleno emprego. Ele não tem quem contratar. Difícil contratar mão de obra, difícil achar mão de obra. Santa Catarina é o exemplo da minha bandeira de 40 anos. É um estado composto de pequenas e médias propriedades e de pequenas e médias empresas. Então, eles têm uma classe média muito forte. Né? Por isso que é o estado mais liberal do país. Empresas como essas são empresas de porte médio. E lá não é CEO, não, é dono mesmo. É dono mesmo. É que eu fiquei em dúvida se eu podia falar dono, porque tem a mãe dele que é dona e ele... Mas é a terceira geração da família. Ninguém vai nada nessa história, é a terceira geração do poder. Eu tenho um amigo que morreu, mas era famoso, Mandique, que foi um dos primeiros. E o cartão dele era não sei o que, Mandique. E embaixo, dono. Em português, claro. Em português, eu sou dono. Né? Mas aí, dono. Eu te pergunto assim, qual seria a estratégia com início, meio e fim para a gente conseguir chegar num modelo de governo político mais próximo do que você está propondo aqui, de ser o distrital misto? Dá para ocorrer a curto prazo. Como? O projeto já está lá. Fizemos todos os estudos, desenhamos todos os distritos, estamos usando a rede das associações comerciais do Brasil inteiro, que são mais de 2.200 entidades municipais. Tá? E o Congresso, o presidente, Hugo Mota, já destacou um relator, porque foi aprovado em 2017 um projeto no Senado de autoria do senador José Serra. Tá? Foi aprovado no Senado. Ele está na Câmara. Então, agora o Hugo Mota já destacou um
parlamentar, que é o Domingos Neto, parlamentar novo, que estudou a matéria e já... Não é seu parente, não. Não é. Tô brincando. É o nome. A Fife Domingos, né? O Domingos. Não pude perder a piada, desculpa. Não, mas tudo bem. E aí o que acontece é que ele conseguiu reunir todos os líderes e eles compreenderam a gravidade do momento da representatividade agora. Tá? Até porque 70% do Congresso mais ou menos está enquadrado nos distritos que nós desenhamos. Tá. Só falta fazê-los majoritários, porque quando você vota para deputado hoje, é voto proporcional. Esse é o que Por isso votou. que entra um monte de gente que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aqui não, é majoritário, é o mais votado. Então ele passa a ser o representante da região e pode ter recall. Como seria o mecanismo desse recall? O povo cobra. Pode destituir. E destitui a pessoa? Pode. Mas como? Como é o meio disso? Como é que... Aí você faz o meio, você abre o processo, um cidadão lá Como da se fosse comunidade. um mini impeachment de cada... Sim. Mas quem vota isso? É o colégio eleitoral que votou nele. Mas é chamado uma nova eleição? Só para quem Não, é deputado. assume, ou, se ele for caçado, assume o que tirou segundo lugar. Tá. Entendi. Entendeu? Então é um sistema que o povo tem participação. O povo participa efetivamente. Hoje, 70% não lembra em quem votou para deputado federal. Sim. Porque é uma obrigação de última hora. O brasileiro é muito culpado da situação que a gente está vivendo, né? Porque a gente não se interessa pela política. Mas também não tem meio de ação. O cidadão comum não tem meio de impactar. Mas ninguém se interessa muito. As pessoas votam por uma dentadura, votam porque conhecem o primo do amigo, do irmão, entendeu? Não, mas ele nem isso. É que ele chega lá, alguém dá o papel para ele. Eu tenho gente de elite, gente de elite, que chega, escuta, amanhã é a eleição, o que você me sugere para eu votar? Pergunta para os amigos. Impressionante isso. A pessoa estudou, né? A pessoa teve todas as possibilidades e faz uma coisa dessa. Faz uma coisa dessa, entendeu? É porque ele relega ao segundo plano o processo legislativo. Na hora que o legislativo passa a ser majoritário lá, muda as responsabilidades. Cobre o seu deputado. E o que o senhor acha de iniciativas como o ranking dos políticos? A gente trouxe o Alexandre Ostroviec aqui também como empresário, mas falando do grupo Multilaser e tal. Mas ele também tem essa iniciativa do ranking dos políticos. Também do ranking dos Falamos políticos. um pouco, que é uma forma de você conseguir medir pelo impacto do trabalho e organizar essas informações e tornar isso público e ter um banco de dados ali para você poder consultar. O cidadão médio, o eleitor médio poder consultar. Não, tudo é válido. Tudo é válido, desde que você tenha um sistema de representatividade local. Sim. Local. O Brasil é muito grande. O Brasil não pode, ele tem que ser olhado. Os Estados Unidos é um país formado de baixo para cima. O Brasil foi um Estado formado de cima para baixo. O Estado nasceu antes que a nação. Tá? Aqui nós tivemos primeiro o Estado. O estamento da colônia portuguesa. Você diz quando o Império, que aliás Dom João fugiu do Napoleão, bem chegou implantado, aqui. graças a Deus. Nós devemos muito à coroa portuguesa. Ainda temos aqui uma nação minimamente estruturada, mas ela tem um vício do cima para baixo. Estados Unidos foram as colônias que se uniram para formar a nação. E até hoje eles reclamam muito quando a nação, o Estado avança sobre os direitos da nação. Sim. Então lá o voto é distrital mesmo. Na Inglaterra o voto é distrital. Na Alemanha o voto é distrital. Tem vários exemplos no mundo que funciona. Aí quando você tem um parlamento bem montado, você pode até pensar no parlamentarismo como regime. Mas antes disso não. Então a ordem seria essa, né? Sim. E que a parte dos também o Nordeste acaba tendo uma representatividade muito grande
no Norte, Nordeste, o Brasil, os estados brasileiros que não acabam tendo um poder muito maior, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um protagonismo maior na parte econômica e mais gente morando aqui, de fato. Mas para você mudar, você não muda. A mudança de proporção de representatividade não muda. Porque a turma se une, porque a turma não gosta muito de São Paulo. São Paulo, no contexto, é que nem aqui os Estados Unidos. Todo mundo xinga os Estados Unidos, mas na hora H quer ir para os Estados Unidos. Aqui é uma coisa, a turma, São Paulo, poder São Paulo, mas teve um fim de semana que pode vir para São Paulo e vem correndo para São Paulo, porque São Paulo é a Nova York do Brasil, né? Não só do Brasil, né? Porque acaba virando da América do Sul inteira. Mas assim. o voto distrital, ele ajuda nesse processo, que ele divide melhor as coisas. A proporcionalidade de deputados vai ser difícil mudar. A subrepresentação nossa está muito mais no Senado hoje. Porque tudo que era território Senado, antigamente se transformou em Estado e tem 3 senadores. Então São Paulo tem 3 senadores com 28 milhões de eleitores. O Amapá, com 200 mil eleitores, tem 3 senadores. Aí isso é desproporcional, né? Isso e não tem como mudar isso. Por enquanto. Não é a prioridade. Então a prioridade... Na Câmara dá. Porque aí você não mexeu no número de deputados, mas apostou na regionalização deles. Então na Câmara seria viável. Seria viável. A Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital. E a sua principal solução, a Adapta One, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E, além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o Adapta One Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá na Adapta. E essa parte do judiciário, assim, que acaba virando um problema também que bloqueia o avanço positivo de várias iniciativas também, porque tem tanto desde os super salários, que a gente estava falando de gasto público, até essa parte de simbiose assim, com outros poderes e bloqueia os mecanismos da sociedade conseguirem conseguir se manifestar contra políticos ou contra juízes. É que o judiciário hoje está fora do trilho. Totalmente fora. Pois é. O judiciário é o tribunal constitucional. É o tribunal que... E hoje julga até briga de casal, entendeu? Então, eles chamaram para si uma função que não é deles. Não é deles. Né? E aí criou muitas distorções. Então, no judiciário, volta a ser o que era, primeiro. Segundo, para nomear ministro do judiciário, tem que fazer parte de uma carreira. Você não pode pegar qualquer um e botar de ministro supremo. Você pode até indicar, mas ele tem que ter um currículo mínimo. Que em tese a sabatina teria essa função que nunca funcionou. Né? Isso é pro forma. É a escolha do presidente. Mas a escolha do presidente deveria ser notável saber. Tem uma regra. Não é cumprida, mas tem. Segundo ponto, tem que ter idade mínima para entrar no Supremo. Como ele sai com 75 anos, você tem que dar uma idade mínima de 60 anos para ele ficar, no máximo, 15 anos. Hoje você nomeia um cara com 40 anos, ele vai ficar 35 anos no Supremo. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que ter uma rotatividade maior. Mas o Supremo tem um papel muito importante como guardião da Constituição. E hoje ele está atropelando ou criando novas interpretações que não tem ninguém para contestar.
Então, nós estamos vivendo a crise entre os poderes muito claramente agora. Muito claramente. E a parte da justiça do trabalho, que é uma coisa também, é uma jabuticaba, né? O pessoal fala. Pode extinguir. Pode extinguir. A minha justiça normal. Isso. Vai para a justiça normal. É justiça, é justiça. E a justiça eleitoral, mesma coisa. Você tem uma justiça só. Diminui o número de eleições para não ter eleição todo dia. Faz uma unificação de mandatos que o judiciário vai trabalhar a cada 5 anos em eleição. Não todo dia. Né? Não tem eleição todo dia. Você não precisa ter uma estrutura do judiciário exclusivamente. Você pode usar o judiciário, porque quem julga uma coisa, julga a outra. Tá? Não tem problema. E a justiça do trabalho, a mesma coisa. Ela é parte do sistema da justiça. Vai fazer a reclamação, vai numa vara normal. Você vê alguma possibilidade da gente mudar esse quadro? Por exemplo, no caso dos supersalários, porque tem gente ganhando, por exemplo, o salário máximo seria 46 mil, não, é um pouco mais ou pouco menos, mas o teto é por aí. Tem gente ganhando 91. Olha, muito mais. Sim, mas tem assim... Somando auxílio paletó, moradia... Tem auxílio tudo. Seguinte, eu acho que você tem que ter uma boa remuneração. No setor público. Boa. Aliás, dentro do setor público, eu que vivi, você tem quadros concursados de pessoas lá dentro que são excelentes. Excelentes. E ganham até pouco. Na proporção. Se for comparar com a iniciativa privada. Então, a questão da remuneração, você tem que olhar com muito cuidado. Né? O que você tem que olhar é a quantidade. O grande problema é a massa na quantidade e que aqueles que precisam de uma remuneração maior pela sua competência, aí começam a vir o teto e os penduricalhos para desviar do teto. Mas aquilo que era uma massa contratada por conta de apadrinhamento, por conta do cálculo político, isso tem que ser brutalmente enxugado, como enxugada a estrutura do Estado. O Estado faz muita coisa que não devia se meter. Não devia se meter. E está se metendo. Né? Principalmente o campo das empresas. Quando você pega um governo mais frouxo, vê o prejuízo dos Correios. 20 bilhões. Por que eu preciso ter um correio estatal? Essa é a pergunta. Hoje o correio é logística. Você pega aí os Mercado Livre da vida, você vê a velocidade, a automação, e o correio é do tempo do Império. Entendeu? Quer dizer, e continua lá no tempo do Império. Atrasada. E já devia ter sido privatizado o correio. Por que mantém agora e sai da onde esse dinheiro? Do dinheiro da arrecadação do imposto. Eles têm que dizer, tinha que ter o correio para arrecadar. Não, mas para gastar, não. Hoje o impostômetro, Carol, você consegue ver quanto que está? É isso mesmo que ele acabou de falar. 1 trilhão. Geral, tá? O impostômetro está em 3 trilhões, 738 bilhões, 439 milhões. Será que bate 4 trilhões até o final do... Agora tem mais uns 20 dias aí. Poucos dias aí, eu te dou uma previsão, não sei. Posso falar o gasto? O gasto está em 4 trilhões, 928 bilhões, 776 milhões. Qual a diferença? 1 trilhão, 1,1 trilhão. Então, o gasto está quase 5 trilhões e o imposto quase 4 trilhões. 3,800. Tem 1 trilhão e tanto a menos. A menos. Agora, como é que você, na tua casa, funciona com um rombo orçamentário desse tamanho, gastando mais do que você ganha? Você vai para o empréstimo. Mas tem limite. E cada vez mais, a quem você vai recorrer para pedir empréstimo vai aumentar a taxa de juros. Né? Que é o que está acontecendo hoje. Pois é, isso é uma tristeza, porque a gente vai ver que não vai diminuir a taxa de juros. Não aguenta. Talvez enrolem até 2026. Por causa da eleição. Mas 2027 a conta toda bem.
Sei lá, pobre de quem foi eleito em 2026, então. Não é? Eu falo pro Tarcísio todo dia, não se mete nessa, essa é para a próxima. Porque 2027 vai ser punk, né? Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui para a gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reverter isso. Precisa ter, sei lá, não sei se o voto distrital, mas precisa de alguma coisa que mude é o isso. da representação. Agora, não adianta a gente achar que vai ter um salvador da pátria, que vem um presidente que vai salvar a pátria. Tem que vir com a lista pronta. Por isso que eu falo para os meus pares, vocês estão querendo discutir quem? Nós temos que discutir o quê? O que fará um presidente que a gente possa eleger? Ele tem que se eleger com os princípios na mão, né? Com que ele vai atuar, onde ele vai atuar no gasto público, onde ele vai atuar no sistema de representação, que são as medidas para poder levar a um orçamento, porque a estabilidade da moeda é a estabilidade de uma nação. Na hora que você está gastando muito mais, o empréstimo tem limite. Depois você vai para a emissão, que é a inflação. E a inflação, nós já vivemos isso. A gente já viu. Já viu. Não queremos de volta. Não queremos de novo. Então, vai ter uma compreensão aí no meio do caminho. Espero. Você acredita que tem uma saída? Sempre tem. O Brasil é muito grande. A nação vai bem como força de produção. Isso, eu estava na campanha em 89 e eu já dizia, nós naquela época produzimos 50 milhões de toneladas de grão. Eu falei, em 30 anos, o Brasil vai bater 300 milhões de toneladas de grão. Vê o que é. E já estamos. Porque o gaúcho, catarinense, paranaense, paulista, o mineiro da fralda da mantiqueira subiram. Eles foram para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, foram para o sul do Pará, sul do Maranhão, oeste da Bahia, a produção de grãos. É impressionante. Você vai pegar cada cidade, é que a gente só fala da crise dos grandes centros, no Rio de Janeiro. Vai mostrar as cidades como é que estão evoluindo, que eu chamava das agrovilas, né? Que o Juscelino sonhou lá atrás, quando ele voltaria em 1965, que ele teve que fazer rodovias para poder chegar mais rápido, mas a ideia dele era o trem, interligando o Brasil com os Estados Unidos. E agora, só que a nação andou muito mais rápida que o Estado. Então, hoje você tem produção onde não tem estrada. Tem estrada onde não tem produção, porque o Estado não andou com o ritmo da nação. Porque nós não temos uma visão de um planejamento integrado, mas você não segura o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo hoje. Tanto é que estão tudo com medo desse negócio do meio ambiente, essa onda que fazem contra nós, são os países europeus que têm medo do que o Brasil vai fazer, porque eles não conseguem. Eles têm que parar 6 meses por ano por causa da neve. Eles não têm água suficiente. A China, que é esse monstro, não tem água suficiente, ela vai depender da produção brasileira. Então o Brasil é solo, é subsolo, que é mineração, que é a nossa força, sol e água. Né? Esses são os elementos básicos que compõem o alicerce do Brasil. O Brasil é muito grande. E hoje nós somos líderes da energia alternativa. Fomos o primeiro a plantar energia a partir da cana-de-açúcar, que foi o pró-álcool, né? Dos nossos amigos, o Aureliano, no tempo, que foi
O Alisson Paulinelli, grande brasileiro. Alisson Paulinelli. Uma grande figura. Ele tinha toda essa visão. Ele morreu otimista, nós estamos chegando lá. Tal. A força do milho como produção. Então, nós temos um Brasil muito forte. E o senhor vê... Essa turma lá em si, Brasília está desligada do Brasil. E o senhor vê alguma alternativa assim, para a própria sociedade, os empresários do agronegócio e outras frentes conseguirem se organizar para construir, por exemplo, uma malha de infraestrutura de ferrovias e tal, independente do governo central? Já está acontecendo? Já está acontecendo. Por quê? Tomar uma aguinha, uma canequinha da... Seraflame. Por exemplo, tem um grupo que está lutando pela ferrovia transoceânica. O Brasil, a diferença do Brasil para os Estados Unidos é que os Estados Unidos têm duas frentes. Tem a frente atlântica e a frente pacífica. Você sabe qual é a força, também no meio, a força dos Estados Unidos? Não é avião da Boeing para exportar, é grão. É grão. É o quê? Grão. Grão. Grão, milho, soja. Muito bem. O estado, a oeste dos Estados Unidos se desenvolveu muito por conta do Japão e da China, que são os grandes consumidores de alimentação. O Brasil só tem uma frente. E ele depende ainda do canal de Panamá para passar por lá de lá. Então, se fizéssemos uma ferrovia que sai das fontes de produção, que é Mato Grosso, que é toda aquela Rondônia, para exportação direta pelo Pacífico, fazendo um porto internacional com os nossos países vizinhos, nós passaríamos a ter duas frentes. E hoje a China depende desesperadamente do Brasil para poder suprir a sua demanda de grão. O que nós temos que ser espertos é falar, escuta, vocês estão demandando grão. Vocês não querem montar umas fábricas aqui para a gente já exportar produto com valor adicionado de mão de obra? Esse é o planejamento. Você tem a matéria-prima que vale ouro. Tá? Hoje eles estão brigando por causa das terras raras que nós temos aqui, que é fundamental para essa indústria. Nós, estrategicamente, somos uma grande nação. Pena que o nosso discurso político é tão pobre. Tão pobre. Nós temos tanta riqueza para poder mexer, acertar essas diferenças e divergências que nós estamos tendo. Tem que ter mais Brasil e menos Brasília. Com certeza. A gente entrevistou aqui um empresário chamado Thales, você deve conhecer, que é o Thales Gomes, que criou o Easy Taxi, o G Educação, né? G4. E ele falou que o único governador que está empenhado nas terras raras é o governador Caiado. Que está lá em Goiás. Que está lá em Goiás. Pois é, as terras estão lá. Ele está preocupado com isso e interessado nisso. Isso é real? É real, claro. Porque a divergência entre Estados Unidos e China, que eles estão batendo agora de frente, mas se respeitam. Se respeitam. Porque um depende do outro, né? E a China sabe que os Estados Unidos é mais forte. Sim. Incrivelmente. A economia americana é muito forte. Das 10 maiores empresas do mundo hoje, 10 são americanas. Uma é da Arábia Saudita, não é da China. Tá? Os Estados Unidos têm um PIB de 30 trilhões de dólares. A China, 19. Não, e a China produz o que o americano consome. Mas só que ela tem o domínio de determinadas tecnologias do sistema elétrico, das baterias, que usam... O beneficiamento das terras raras para transformar em coisas úteis. Sim, senhor. Então, o Trump foi lá e deu um murro na mesa. Você não vai ter exclusividade disso. E veio em cima do Brasil, que estava namorando com a China. Pegando na mão, antes de vocês casarem, neca de Biritimas. Tem que estar depois aliviou, agora chamou Lula, porque o Trump está negociando.
Sim. Ele é negociador. E negociador dá uma porrada primeiro, depois. Mas a essência deles é ter o Brasil alinhado à política de tecnologia americana. Sim. E nós temos que ser suficientemente espertos de saber que é bom se aliar com gente forte, sem deixar de atender o outro lado. O Brasil não pode ficar de um lado só do mundo. Ele é muito grande para ficar só de um lado. E como é que o senhor vê essa nova organização do Trump e do Estado americano começar a focar mais nessas partes estratégicas no sentido das terras raras, ao mesmo tempo o domínio europeu da produção de microchips, que é uma coisa essencial, também é uma empresa holandesa que domina tudo, que é aliada da Europa e dos Estados Unidos e produz tudo em Taiwan. Então a China também fica refém disso, porque sem os microchips eles não conseguem... Nós estamos fazendo um rearranjo no mundo. Você está tendo estão se reordenando. O mundo inteiro está se reordenando. Os Estados Unidos foi lá e deu um soco na mesa. Opa, para aí, porque vocês estão produzindo tudo fora e quem consome é aqui, que é o maior mercado. Eu também quero que produza aqui, mas ele está de olho na proteção das big techs. Ele está de olho na proteção e são os grandes gigantes. Nós estamos na mão das big techs. Sim. Tudo aqui depende dessa transmissão. Depende de big techs. Total. Entendeu? Vai estar no Google, no Spotify, Apple, Android, tudo. Os chineses definem a palavra crise pela soma de dois pequenos diagramas. Vem, Xi, significa crise em chinês. Vem é perigo. Xin, oportunidade. Nesse momento nós estamos tendo todas as oportunidades do mundo. Só que precisa ter inteligência. Nós estamos sabendo aproveitar? Acho que não. O debate é muito raso. É muito pobre. Como é que a gente vai sair disso? Você é otimista? Sou. Claro que sou. Não pode deixar de ser. Eu tenho uma visão muito clara. Aliás, minha campanha era fé no Brasil. Continuo com a mesma fé. Você continua com a mesma fé, mantenha a fé. Mantenho a fé. É um país novo. Nós temos crises de adolescência. E vamos rumo à maturidade. O momento agora é começar, é a maturidade de uma nova era. Uma nova era. E que nós temos todas as condições de liderá-la. Hoje, em matéria de energia, nós somos líderes, sim. Eles estão loucos para vir para cá. A Alemanha, que ainda depende de carvão, e ainda depende do petróleo da Ucrânia, gás russo, tá? Eles estão de olho aqui no Brasil. Eu só estou esperando a gente criar juízo. E a gente discutindo tanta besteira, viu? Tanta porcaria. Um subnível de representação, entendeu? A nação é maior que isso. Mas se o nível é baixo, a nação é maior que isso, mas a gente não vê saída, como é que a gente vai superar isso? Aconteceu alguma coisa aqui? Hein? Aconteceu alguma coisa grave aqui no Brasil? Você acha que não? Acho que não. Grave. Só grave. a política, né? Não, você não tem guerra. Não. Você... Tem a crise de Não, segurança. a gente tem uma crise de segurança importante. Uma guerra civil velada, enorme, assim. Sim. Essa crise de segurança é diretamente ligada a uma legislação que protegeu o infrator e esqueceu das vítimas. Você olha a nossa Constituição, você tem vários capítulos da defesa do cidadão, das liberdades. O cidadão, para ir em cana, né, ele precisa ter duplo grau de jurisdição, ele precisa ter todo um ritual para poder ser condenado e preso. Isso foi da época, a Constituinte foi logo depois da ditadura. Então, tinha uma espécie de ressentimento com a ditadura que era arbitrária. Então, vamos proteger quem comete uma infração para poder ter os direitos humanos, etc.
mas esquecemos totalmente o lado das vítimas e do direito dessas vítimas. Então, hoje, o que precisa para o infrator é ter certeza que ele vai pegar uma cana dura pelo tempo que foi determinado dentro da lei. Hoje, o bandidinho que é preso, ele sabe, eu vou ser solto na audiência de custódia, então o crime compensa. Essa maldita audiência de custódia. Então, Hoje eu fiquei indignada porque tem um americano que deu, sei lá, 59 socos em 19 segundos, uma coisa absurda assim, numa mulher, uma namorada dele americana, dentro do elevador. Ele foi solto, foi preso em flagrante. Ele foi solto na audiência de custódia. Não, mas ele vai ter prisão preventiva decretada mais tarde. Bom, como assim ele foi solto? nós paramos de construir cadeia. É mais fácil soltar. A gente não constrói cadeia então, também, porque é feio, né? Você tem certeza, o cara tem certeza que em cana ele não fica. Então, o crime compensa. Hoje você tem uma compensação sobre o crime, que é esse debate que está acontecendo, que o Derrite ele é um dos que conhece isso, porque ele não conhece na teoria. Ele conhece na prática. Ele está lá na prática do dia a dia. E ele conseguiu ser contra a audiência de custódia, ele aprovou. Sim, né? Eu até entrevistei ele nessa época, quando ele aprovou. Mas não Vetaram. Não caiu em uso. Então você tem uma guerra ideológica aí, ainda por conta dos tempos áureos da ditadura, que acabaram se refletindo no nosso sistema legal, mas não se adapta à nossa realidade de hoje. Por isso você tem que mudar, você tem que engrossar. E estamos andando nesse sentido. A recuperação do centro da cidade, acabar com a Cracolândia. Eu vi protesto, a gente viu protesto de gente protestando, cadê os cracudos? Como assim? Eu participei diretamente disso, porque eu sou responsável pelo projeto da mudança do governo para o coração do nascimento de São Paulo, com o primeiro bairro, que é os Campos Elíseos. E lá tinha a favela do Moinho. A favela do Moinho era o grande centro de operação do crime organizado. Então, era ali que eles tinham. Por quê? Porque é uma favela entre dois trilhos. Ela não tinha acesso por outro meio, senão um só portão. Que já aconteceu incêndio, não puderam escapar, morreu gente lá. Mas o trem passa no meio da favela de um lado e de outro. Então, era o lugar ideal para eles botarem uma favela e botar o bunker do crime organizado e o centro de consumo ali do lado. Então, o recreio de consumo com a fonte fornecedora. Terreno da União. Terreno da União. Nós fomos lá, conversamos. Não pode mexer na favela. Não pode tirar. Mas como? Nós estamos é um problema de saúde pública. Esse povo não pode ficar. Tem escorpião, tem tuberculose, porque era uma das favelas bem chão. E que não pode ter melhoria porque é terreno que está em área de extremo perigo, que é o trilho do trem da passagem. Né? Fomos conversar com o povo. Todos queriam sair. Todos queriam sair. Das 800 famílias, entrevistamos 600. 80% queremos ir embora. Então nós vamos arrumar um lugar para vocês saírem. Tá? Muito bem. Aí vem a Associação dos Moradores, cuja chefe era irmã do chefe do crime organizado. Então, ele foi preso. Ela ficou ativa, né? E se articulando com a área governamental federal, que era dona do terreno, que é a turma do Boulos, que está lá. Muito bem. Estão batendo nas pessoas. Então, protestos que estão querendo tirar a pessoa. Ninguém bateu em ninguém. Só que um dia eles pararam os trens. E nós tivemos que botar a polícia para tirar a turma da frente do trilho para o trem poder passar. Muito bem. Aí vem o Lula com uma comitiva organizada pela organização criminosa,
tá? Recebendo o presidente da República e ele dizendo ninguém vai ser expulso daqui e tal. Pegou mal, pegou muito mal, porque estavam... Aí o que nós fizemos? Vamos fazer, tem que pagar auxílio aluguel de 1.200 para o povo sair. Tudo bem, eu estou pagando 400, prefeitura 400, então pinga mais 400 aqui, que a gente paga 1.200 para eles. E assim que nós começamos a desativar a favela do Moinho, porque ficou uma vergonha o fato deles estarem ao lado do crime organizado. Aquilo não era o morador era explorado. É que nem a Palestina com o Hamas. O Hamas usava o povo palestino como fachada. Como escudo humano. Com escudo humano. A favela do Moinho era o escudo humano do crime organizado. É como se fossem uns feudos, assim, né? Assim como eu sou do Rio de Janeiro, então lá também é muito... Deixaram correr muito. Pois é, sim. Aqui nós estamos dando uma dura... Vocês conseguiram tirar? Sim, está no fim já. Vai se transformar num parque com uma estação de trem já projetada, né, para ampliar o sistema de transporte. Vai ter uma grande transformação ali no centro. E nós estamos levando 22 mil funcionários para trabalharem na esplanada das secretarias, que vai ser construída ao longo da Praça Princesa Isabel, onde tem o Palácio dos Campos Elíseos e tem aquela estátua de Caxias, que é uma esplanada linda, projetada em 1890 e que é o mesmo projeto urbanístico que foi feito pelos alemães, 2 engenheiros alemães. Um chamava Glett e outro Notman. A turma conhece a Alameda Notman, a Alameda Glett não sabe. São os que projetaram o bairro. Nós estamos trazendo São Paulo para sua origem. O governo vai ficar lá. E qual que é a previsão para isso já estar funcionando? A licitação que já deveria ter ocorrido, que é uma PPP, em outubro, nós atrasamos porque os próprios participantes pediram correções no editorial para eles poderem entrar. Nós estamos fazendo as correções, deve publicar por esses dias. Até janeiro nós vamos ter a licitação. Tendo a licitação, assina o contrato e começa então o processo das desapropriações. Limpar o terreno para construir. São 5 anos. 5 anos a partir de agora. Então, em 2030 vai estar funcionando, né? 2030. E como é que saíram a Cracolândia foi deslocada? Uma série de ações conjuntas. O governo do estado se uniu com a prefeitura, porque antes prefeitura de um lado, guarda municipal do outro, governo do estado de um lado, polícia militar do outro. O governador entregou ao Felício Ramute, que é seu vice, o plano de intervenção humana. Nós temos que intervir. Então, juntou assistência social da prefeitura com assistência social do estado. Guarda Civil Metropolitana com a polícia militar e polícia civil. Então, fizeram um grupo e começaram a fazer, então, primeiro, a remoção das famílias para residências através do CDHU. Segundo, na sequência desse processo, as internações, dando oportunidade da pessoa, mas antes cadastrou-se tudo. Todos os frequentadores nós sabíamos de onde vieram. Grande parte era egresso do sistema prisional. Outra parte era recreio. Ou seja, ali era um centro para eu consumir droga e ninguém mexia. Então o cara saía, às vezes, do trabalho e ia lá na Cracolândia. Terra sem lei. Sem lei. Era um território livre. Tá? Então nós começamos, aí você começa a expurgar todo esse tipo de frequência para chegar naquele que quer efetivamente se recuperar. Nós fizemos, acho que, 8 mil internações. Tá? Qual que é a média assim, de pessoas que querem efetivamente se tratar ali dentro, conscientemente, e já estão com a jornada de consciência mais aberta? Assim? Olha, é que quando ele sai da cana, nem a família dele aceita.
Nem a família Deve ser dele muito aceita. difícil, realmente. É uma situação difícil da recuperação. Então, a gente faz o atendimento, o tratamento, muitos deles se recuperam, e agora nós começamos um trabalho que eu acho que esse vai ser espetacular. Nós temos muitas fazendas do estado, no interior, e muitos deles com leprosário ainda, que eram os hospitais que acolhiam quem tinha tuberculose. Você lembra? No interior tinha. Ainda existe leprosário? Se transformaram em hospitais com baixo uso, perdeu a finalidade. Então nós tem um projeto que estamos fazendo em Santa Rita do Passa Quatro, ao lado de uma grande estação experimental do florestal, que pode produzir essências nativas para reflorestamento. E aí você começa a fazer o tratamento dele e, ao mesmo tempo, a profissionalização para ele lidar com a produção de mudas. E por quê? Como é que ele se endireita? Teto e renda. Sim. Se você faz a recuperação, mas ele não tem um teto e não vai ter uma renda, é difícil ele se recuperar. Então, esse trabalho vai ser o grande trabalho experimental que nós vamos fazer, fora as clínicas normais que já fazem o trabalho do acolhimento. Tem muita gente fazendo. Entendi. Então tem uma chance, né, de recuperar essas pessoas. Tem. E da Cracolândia não voltar. Sim, não vai voltar. Eu te garanto. O que você tem são esparsos, que você vê na Europa. Você vê tem em todo lugar. Toda a cidade do mundo tem. Mas ter aquilo organizado, como estava, era uma vergonha para o Estado. Sim. Uma vergonha. Duas referências assim que estão em alta. Uma que em tese teria funcionado super bem foi El Salvador, com a coisa do Bukele combater as organizações criminosas de forma bem efetiva. Você falou da falta de presídios, ele construiu a quantidade gigantesca ali. E a outra, essa questão dos Estados Unidos agora endurecerem muito a postura para cima do regime do Maduro e de declarar publicamente que ele é o líder de uma organização criminosa, o Cartel de Los Soles. E aí botou o maior porta-aviões do mundo ali na frente, está na iminência de ter uma invasão, alguma coisa acontecer ali. Como é que você vê essas duas possibilidades? Será que vai acontecer alguma coisa em relação ao regime do Nicolás Maduro? E se El Salvador funciona como alguma referência de alguma forma para... Olha, a pergunta é o que você vai fazer com um plantador de cocaína? Sim. Porque na Bolívia é a vida deles. Sim. O campesino é produtor de cocaína, entendeu? Então você tem que, ao mesmo tempo de combate, você tem que ver a alternativa que os países... cacau, sei lá, avocado. E os Estados Unidos garantir a compra. Entendi. Então, na hora que você tem a repressão do lado, você tem que ter esse lado de assistência do outro. Tá? Então, hoje, só dar tiro para assustar não vai resolver o problema do povo, porque é gente humilde, são camponeses que plantam e tem lá o intermediário, que é o traficante, que compra a produção dele. Entendeu? Vai trocar a atividade, mas tem que ter a compra do produto, né? Do produto produzido. Que é a renda. Que é não é que eu substituo não a renda do traficante, mas a renda do produtor, que é o mais humilde da cadeia. Entendeu? Mas aí, o senhor acha que vai acontecer esse primeiro movimento de alguma coisa alguma atitude vai ser tomada contra o Nicolás Maduro? O tempo de governo dele está contado? Olha, ou não? Porque ele também está enrolando todo mundo há muito tempo, né? Ele é um ditador. Sim. E ditador tem que cair. Sim. Se você quer ter um processo democrático. Então, ele já enrolou bastante, já mentiu bastante. Feio foi nós darmos apoio para ele, dizendo que aquilo era uma democracia. Estamos pagando a conta porque o que vem de venezuelano fugido de lá não está escrito, que nós temos que aguentar. Diz que o norte do Brasil está tomado. Todinho tomado.
Não tem, é um país que está se definhando, está virando Cuba. Mas Cuba a gente Hoje vê você- até hoje o regime está lá, né? Até mesmo hoje. com dinheiro na mão, mas Cuba foi sustentada artificialmente o tempo todo. Sim, sim, O sim. tempo todo. E tem um potencial extraordinário. Cuba, nossa, o dia que esses vagabundos caírem lá, você vai ver a explosão que vai dar Cuba, porque ela está no centro do tráfego mundial de turismo. Sim. Ela tem uma posição estratégica e tem um charme, né, da história. Aquilo se recupera muito rápido. Muito. É um atraso. Aquilo é um atraso de vida. Mas se eu ver esse movimento que intensificou agora, vai render algum fruto? Não dá para saber? Olha, vai acontecer. Vai acontecer. Não dá para você sustentar tanto tempo na miséria e na pobreza com o sistema e proibindo o acesso a redes sociais para a turma não conhecer o mundo lá fora. Não segura. Não segura. É uma prática que não se sustenta. Não. Agora, você falou do Bukele. É um paizinho, né? Isso daqui é uma nação. Não dá para comparar a política dele com aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que guardar as fronteiras. Nós temos que botar o exército, ao invés de ficar pintando sarjeta, trabalhando na fiscalização de fronteiras. Esse é papel do exército. Porque nós não produzimos nem cocaína, nem arma. Como é que entra aqui? E como seria a solução para o Rio de Janeiro? Você falou dessa solução para a favela do Moinho, mas no Rio de Janeiro, sei lá, você entrevistou o Pimentel outro dia, mais de 5.000 barricadas ali, a quantidade de fuzil que tem nas comunidades. Deixaram. Sim, deixaram. Aquilo foi tolerância. Você tem uma classe política no Rio de Janeiro que é Deus me livre, né? Sim. Deus me livre. Deus me livre mesmo. É, entendeu? E é uma pena. Uma pena porque o potencial do Rio é extraordinário. Sim. Você falou do potencial falou de Cuba, né? É, o Rio de Janeiro. O potencial do Rio é enorme. Enorme. Mas fica essa imagem. Aí tinha a briga do Roberto Marinho com o Leonel Brizola lá na época. É. Então eles brigavam, saía na televisão, na Globo, arrastão, em Copacabana. Então ele mandava descer a turma do morro para fazer o arrastão, exatamente para provocar a elite que não votou nele, né? Brizola era terrível. E brigava com o doutor Roberto. Isso ia para o mundo inteiro, então era uma propaganda extraordinária do Rio, né? Não vá para lá que a turma te assalta no meio da rua. Né? Então, o Rio tem que você vê o povo da favela apoiando a ação da polícia. Porque o povo ficou refém das milícias. O povo é o refém, o povo é o Ou do principal tráfico ou das refém. milícias, porque as milícias também Também. Tá na cresceram. mesma também, né? São as duas faces da mesma moeda, né? Da mesma... E começou com o Brizola, proibindo de subir o morro, Sim. da polícia ir. Sim. Depois o Fachin referendou isso, Sim, né? A sim. pedido do PSOL. Essa parte do Comando Vermelho ter surgido da Falange Vermelha, que também era uma coisa política, que foi um intercâmbio do crime com a política. No Rio, os assassinatos foram por conta da briga das quadrilhas. Uma quadrilha querendo eliminar a outra para tomar conta do território. Então, a briga territorial era exatamente do crime organizado. Aqui em São Paulo não aconteceu porque garantiram o monopólio. O PCC. Lá do bom do monopólio. E agora O PCC era dono de dono de tudo. está infiltrado em tudo quanto é lugar. E o voto distrital ajuda a você filtrar a entrada. Você acha que ajuda até nisso? Sim, senhora. Porque você vai saber, você vai mapear. E os partidos têm que fazer seleção dos nomes. É um representante por partido. Aí vai pegar o partido também. Mas você não acha que o mundo político brasileiro, não só do Rio, do Brasil inteiro, está muito contaminado também? Tá. Mas descontamina. Você não tem essa esperança. É que você está querendo viver para ver. Eu estou dizendo de algo que talvez
pela nossa cronologia, nós não vamos ver, mas com certeza meus netos vão ver. Você acha que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer. País é destino. Como dizia o nosso grande vidente, o mineiro lá, meu Deus. Também. Xavier. Chico Xavier? Chico Xavier. Que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E eu acrescentei na campanha o celeiro da humanidade, né? Então esse é o nosso destino. O Brasil, pela mixigenação, que a turma agora quer fazer a briga, não, nós somos de um incrível processo de sucesso na mixigenação. Nós misturamos o índio com o preto, com o português, com o europeu. E hoje a turma quer fazer, não, tem que brigar um com o outro. O homem tem que brigar com a mulher, o índio tem que brigar, como é que chama agora, que eles não chamam de índio, povos originários, contra os outros. Tudo para poder jogar um contra o outro. Tudo para dividir, para governar. Né? Dividir para enfraquecer, quando nós temos uma mixigenação extraordinária. Os Estados Unidos não conseguiu. Até hoje você tem um processo de branco e preto lá meio separado. Aqui não. Aqui, do choque entre o branco e o preto, nasceu a mulata, que é o símbolo nacional. Quem dizia isso era o Silveira Sampaio, saudoso Silveira, que é do nosso tempo. Silveira Sampaio, mas... Do nosso tempo. E eu queria te perguntar em relação a uma coisa que, se não me engano, você entrevistou o Olavo de Carvalho 2 vezes no seu canal aqui no YouTube. E ele foi contratado pelo seu jornal, não foi? Para ser correspondente internacional. Sim. Queria que você contasse um pouco dos bastidores disso, tanto da parte da iniciativa de contratá-lo para lá, quanto das consequências do trabalho dele depois. Monte de processos. Mas era importante o Olavo. O Olavo era de muita importância, porque ele era o outro lado. Porque aqui no meio da mídia nós tivemos um negócio muito à esquerda, muito à esquerda, e ficava assim o outro lado, era só um lado, tanto é que acabou explodindo todo esse movimento que aí está, porque você teve um domínio dos meios jornalísticos, dos meios educacionais, dos meios artísticos, tudo que Gramsci previu genialmente. Não vai ser com guerra que nós vamos conquistar. Não vai ser com violência, porque a implantação do socialismo foi o que mais matou gente no mundo. Nem a Segunda Guerra matou tanta gente como a implantação, né, do socialismo na marra, né, do marxismo na marra. Muito bem. Então, eles, como é um ex-marxista, como ele era totalmente à esquerda, ele mudou totalmente à direita, entendeu? Direita não no sentido fascista, mas no sentido das liberdades individuais. Então, ele era um cara muito capacitado e o pessoal tinha ódio dele, né? É aquele negócio, eu não quero saber, aparecia uma coisa, quem é? Olavo? Nem ouço. Falei, não, nós temos que ouvir o Olavo. Vamos abrir uma oportunidade, porque ele foi para os Estados Unidos, porque ele praticamente foi banido aqui. Foi banido. Porque ele era muito capaz, muito inteligente, e ele chamava a turma pro debate e esculhambava. O pessoal tinha ódio dele. E aí ele escrevia também, aí o pessoal processava, né? Então, tinha que responder. Mas foi uma experiência muito, muito feliz, porque é a história de você ter o equilíbrio. Vamos ouvir os dois lados da questão. E Olavo acendeu um monte de luzes para nos mostrar o caminho. Agora, ele era um radical, né? Radical que vai à raiz, né? É aquele radical, vai à raiz. Ele ia à raiz profundamente, né? E muito intelectual fajuto que hoje tem nome, né? Não suportava debater com ele. Ele era muito cáustico, ele não tinha papas na língua mesmo, né? Mas foi uma experiência muito bem vivida e nós temos toda a coletânea
dos artigos que ele escreveu. Nós guardamos e publicamos lá pela Associação Comercial. Porque teve o livro também que o Felipe Moura Brasil organizou, né? Que foi o... Aquele país... O mínimo que você... Não, precisa saber para não ser um idiota. É uma coisa assim, né? Então, mas tinha os artigos do dia a dia, porque eu gostava que ele escrevesse sobre o que estava acontecendo. Sim. Qual a contrapartida, né? Qual a contrapartida. Então, o jornal era democrático nesse sentido. E esses artigos foram publicados? Foram publicados no Diário do Comércio, que era o jornal de classe. Pois é, e agora eles foram unidos, organizados num livro, uma coisa assim? Olha, tem uma publicação lá, né? Um dia ela pode ser até reeditada a qualquer momento. Mas é uma coletânea que o jornal tem dos artigos escritos. E como anda a mídia hoje em relação os dois lados, assim? Então, muito se fala da polarização, tem também um movimento muito grande para regular as redes sociais e responsabilizar as plataformas pelo que foi escrito dentro do... Agora, outro dia eu vi um podcast do Inteligência Limitada, no final ele fala, nós não nos responsabilizamos pela opinião dos nossos entrevistados aqui, como se fosse um negócio... aprecie com moderação do álcool, agora já tem no podcast, já tem um aprecie com moderação ali. E como é que o senhor vê essa... Eu sou a favor da desregulamentação de tudo. Eu sou um libertário. O Brasil tem excesso de regulamentação. Pois é. Tudo você quer. Até a mesa de sinuca tem que ter a regra da mesa de sinuca. Isso. E tem um fiscal atrás que depois... Não, o elevador, antes de entrar no elevador, certifique-se que o mesmo encontra-se nesse andar. Se você não é capaz de ver um elevador, você vai ver uma placa antes de entrar? Não. Alguém bolou para prevenir. Vender placa de elevador. Então você tem um monte de regulamentações. E agora, esse negócio da mídia digital tem que deixar livre. Ela vai ter que se regular no tempo, né? Deixa regular no tempo, não vai fazer intervenção. Que cabeça você tem para fazer intervenção num mundo que você não conhece a extensão e as consequências? Nós deixa saber as consequências. Após isso, nós vamos ver o que é excesso a ser cortado, mas não trave a criatividade, pelo amor de Deus. Censura nenhuma é boa. Não, qual é a capacidade que o censor tem? Que capacidade tem? Então, eu acho que eu sou um libertário, então não adianta. Sou liberal. E conservador. E está feliz assim? Tô sim. E é um otimista também, não posso deixar de destacar isso. Também. Eu acredito muito, muito. Um dia eu estava num avião, eu estava indo para Dallas, mas eu estava lá em Detroit, mês de janeiro, 25 abaixo de zero. Nossa. E o avião para sair 2 horas, passando aquele descongelante nas asas, né? Para não congelar, para poder sair. E eu ficava meditando, esperando, olhando. Meu Deus, olha o que esse povo gasta para sobreviver 6 meses. Esse hemisfério norte inteiro. Sim. Trabalha 6 meses por ano. Nós não temos nada disso. Mas, em compensação, o que nós temos de ladrão compensa todo o custo que eles têm para poder dar o equilíbrio. É muito desvio, muita roubalheira. É o Estado a serviço de um estamento que está lá grudado nele, né? Então, desmama. Sanguessugas, né? Você desmama para você ver como vai melhorar. Eu acredito. A questão é como a gente pode se livrar desses parasitas, dessa estrutura parasitária, digamos assim. Antes não tinha muito essa consciência. A consciência aumentou muito. Com a internet, com as... Agora é um processo, ele não para. Siga. Eu já disse isso uma vez, eu não sou revolucionário. Porque o revolucionário vem, destrói, depois faz porcaria.
E por meio da concentração de poder, que é o contrário do libertário, que quer justamente descentralizar. Eu sou evolucionário. Então, você tem que acompanhar a evolução das coisas e encaminhá-la dentro desse objetivo, entender a evolução. Então, eu, por esse motivo, pelo fato de aqui ter um ventinho de vez em quando só, tem neve 6 meses por ano, que foi brava a ventania, né? Mas nós não temos esses problemas. Não temos, se tem é ínfimo, tá? Em termos de... Então, por que não vai dar certo? Tem que dar. Tem que dar. Tendo consciência, tem que dar. E a consciência está aumentando, então há uma possibilidade maior de... Hoje tem uma contestação real, entendeu? Uma última pergunta, assim, em relação ao número da população, esse colapso, assim, de... O Brasil, o Ocidente, boa parte do mundo parou de fazer filhos. E isso tem consequências... Como é que o senhor vê esse problema, assim, que até o Elon Musk fala que é o maior problema do Ocidente hoje, é a falta de pessoas, né? A China também sofre muito com isso, o Japão tá... Pai de pet. Pai de pet, Não, você deu. E aí, como é que o senhor... Samambaia. Como é que o senhor vê esse problema e as consequências disso para a civilização brasileira, ocidental? Você vai ter que ter um equilíbrio, porque antes a previdência social era a família grande. Porque foi um monte de filho, você vai ficando velho, os filhos acabam indo trabalhar para ajudar também na casa. Hoje está ao contrário, os adolescentes vão até 35, 40 anos, e é o velho que tem que sustentar. Mas o problema hoje é que você tem 2 fenômenos. Uma queda muito forte do número de nascimentos e um crescimento muito forte de pessoas de mais idade. Tá? Então... Minha conta não fecha. Não fecha. Essa conta não vai fechar. Aí o sistema tributário está calcado em ideias antigas. O sistema previdenciário calcado em ideias antigas. Não são essas... É uma pirâmide, né? Você tem que mudar a fonte de financiamento. Né? Porque nós estamos num modelo que você tem uma população jovem que trabalha e paga para poder manter um grupo mais velho. Só que esse grupo está ficando muito mais velho e o jovem um número muito menor. Então, a produtividade aumentou muito. A minha mãe, com 74 anos, está aqui trabalhando, fazendo um podcast. O senhor também está super ativo, não para de inventar um monte de coisa, de executar um monte de coisa. Graças a Deus, enquanto enquanto deva fazer. Eu estava vendo que vocês estavam discutindo sobre ela escrever um livro. A gente tem que descarregar o drive. O livro é descarregar o drive. São as suas memórias, porque senão você vai... eu vou lembrar de tudo, mas é bom enquanto você lê. Eu acabei de fazer o meu. Acabei de fazer. E vai lançar o ano que vem. Ano que vem. Mas eu organizei de me sentir aliviado. Eu contei. Contei. Agora, muito bom. Se falhar a minha memória, já está registrado. Já tá registrado. E como é que o senhor fez, assim? Tinha uma pessoa te ajudando para organizar tudo? Não, você fala. Você vai contando. Você fala. Vai contando. É porque eu estou perguntando que eu quero ajudar. É um exímio contador de história, tem muita história para contar. Contador de história. E como é que eu faço, assim? Muito legal isso. Eu preciso ajudar a minha mãe, a nossa família, a organizar isso como um projeto, assim. Como é que o senhor fez? Deixa ela falar. Sim, mas aí pega um gravador desse... Não, a gente vai ter que achar eu quero uma pessoa. Botar a câmera. Eu queria muito que ela tivesse maquiada. Depois você faz. Depois? Não mistura. Tá. Primeiro você não descontraído. Complica. Tá. Depois você grava um documentário. Um documentário. Que depois que tiver escrito, a mesma pessoa que ajudou a organizar, ela vai puxar os pontos para uma conversa, que é o que vai na vitrine. A gente é árabe, é o seguinte, tem que botar produto na vitrine. Se você quiser colocar o estoque inteiro na vitrine, ninguém entra para comprar. Então você chama a atenção, aí o pessoal vai no livro, porque ele tem que olhar
a história toda, né? Sim. Mas é gostoso. A idade que nós estamos é muito boa. Muito boa. Que bom. Muito Eu ia boa. perguntar mais uma coisa. Dói eu as costas, esqueci. dói as pernas, a cabeça fica sendo usada, né? Não pode parar. Não pode parar. Pode parar. Não pode parar. Tem que aproveitar e usar, né? Então é isso aí. Eu esqueci uma coisa, eu ia perguntar uma coisa que esqueci. Vai, tá perdendo a memória. Eu que tô aí. velho aqui, eu que estou esquecendo. Eu ia perguntar uma coisa aqui. Faz mais uma pergunta, deixa eu tentar lembrar, por favor. bom. Só pra gente terminar. Como é que vai chamar seu livro? Ainda não tem. Não tem? título. Não, tô com vários aí na Acabou cabeça. de escrever? Acabei de escrever. Descarreguei o drive. Descarregou o drive, é muito bom. É uma bela expressão essa. Então, vou fazer a pergunta óbvia. O Tarcísio vem candidato ou não? Eu quero que não. Porque é o seguinte. Por quê? Tarcísio Ele seria um... é uma reserva muito importante que nós temos. Quem tem tempo não tem pressa. Ele tem tempo. Tem 50 anos de idade só. Mas é uns 50 anos muito maduro. E um mandato só como governador é muito pouco, né? Pouco. É. Eu O que falei- aconteceu com o Zema em Minas foi perfeito esse Mas timing dele. eu conversei bastante com ele sobre isso. Você tem que sedimentar o teu legado. Você tem que ter o legado do administrador e o legado do político, que ainda não sedimentou. Porque foi a primeira, ele já veio para a eleição. Senão fica uma coisa Em meio São Paulo. Dória, né? De querer dar sempre um passo Sim. maior que a perna Sim. Então, consolidar. Agora, a pressão sobre ele é grande, Grande. porque tem partido que não tem produto na prateleira e precisa de um produto bom para vender, né? E não produto ruim. Diz que produto ruim, a comissão é alta. Produto bom, a comissão é baixinha, porque vende. Então, eles querem produto bom. Então, o Tarcísio é um bom produto. É um sujeito formado, eu estou ali do lado dele e vejo a competência que ele tem, a inteligência dele, o domínio que ele tem. E é um cara simples. Mas Cara simples. ele é muito interessante, sim. O Bolsonaro dizia, a primeira vez que eu entrevistei o Tarcísio, o Bolsonaro que me falou que eu devia entrevistar, ele disse: esse homem tem um HD na cabeça. Entrevista ele, você vai gostar, ele tem um HD na cabeça. Ele tem mesmo. É muito capaz. Ele é muito capaz. E esse trabalho que ele fez, as entregas são mais de médio prazo. Você pega um trem intercidades, que é um projeto maravilhoso. Ele vai entregar isso em 30. Até lá, é só construção de estrada. O centro administrativo, que é um legado muito grande, porque é uma mudança no centro, demora 5 anos. Então, esses 4 Ele precisa primeiros... do outro mandato, Precisa. como governador de São Paulo. Para consolidar a figura política, porque ele ficar pronto para 30. Mas os conservadores precisam de alguém como candidato também o ano que vem. Mas não tira ele daqui. Bem o meu, pô. Mas, na verdade, tem uma safra boa de políticos novos, tá? Mas ainda não estão amadurecidos, porque você tem o ciclo do Lula, que dominou o período nos últimos 30 anos. Mas o Lula não fez ninguém. Você não tem. E você tem uma safra de ótimos novos governadores. O Eduardo Leite lá no Sul. Você tem o Ratinho no Júnior. Paraná, que fez uma bela gestão. Você tem o Zema, que fez uma bela gestão. Você tem lá o menino do Rio, lá, o prefeito. Eduardo Paes. Eduardo Paes. Mas o Eduardo é um político que está ciscando. Ele vai ser governador. Ele vai ser governador. Eu acho que ele vai ser governador. Depois você tem, no Nordeste, alguns bons elementos. Tem o Caiado,
que é uma liderança conservadora. O Caiado é bem conservador. Então, desses daí, pode ser que o Ratinho ocupe um espaço maior. Eu acho que o Ratinho tem uma chance de nacionalizar através do pai. Uma chance que o Zema não tem. Mas o Zema... Mas o Zema é brilhante, eu acho ele ótimo. Eu sou mineiro, o Zema fala muito bem, Zema. Mas ele é muito, como vou dizer... Regional? Muito regional. Pois eu acho que ele não nacionaliza. Não, mas ele fala muito bem. Eu gosto dele. Quando coloca uma câmera na frente dele, ele tem tempo para responder. Eu já vi muitas entrevistas dele muito boas. Ele é muito bom. Então eu acho que, sei lá, Minas acaba que é todo mundo fala que é como se fosse um balão de ensaio do Brasil, né? Porque tem a parte do Nordeste, tem a parte do Sudeste, tem muitos municípios diferentes, então funciona como um pequeno Brasil dentro do Brasil. Sim, é uma amostra. É uma amostra. Mostra de Brasil. Quem ganha em Minas ganha a presidência. Então. Isso é famoso. Tanto é que eu fui para Minas, eu falei o seguinte: subo as montanhas de Minas para que minha voz seja ouvida pelo Brasil. Achei tão bonito isso. É bonito mesmo. E comecei lá em Diamantina. Na terra do JK. Terra do JK, e recebido pelos trovadores. Pelos trovadores, olha tão só. Tão bonito aqui. Bom, lembrei o que eu ia perguntar aquela hora, graças a Deus eu lembrei. Hoje em dia tem muitos construção de prédios com apartamentos de 20 metros quadrados, 24 metros quadrados. Esse incentivo de fundos de investimento financiando esses imóveis, eu não sei se isso, de repente, com a diminuição da população, isso não vai ficar... O mecanismo está parecendo meio torto, assim, de incentivos para a construção de tantos prédios com apartamentos tão pequenos e... É que você tem uma demanda habitacional grande, mas de um tipo novo de apartamento que reflete a ideia da nova família. Sim. A nova família é no máximo 2 filhos. Sim, sim. Mais que isso é exceção. Uhum. Isso já está na cabeça das pessoas. Daí a diminuição, né? A opção pelo cachorro, né? Então, eu vou ter um cachorro, não vou ter filho. Então, essa coisa de construir o prédio inteiro, não pensando em quem vai morar, mas pensando nos fundos de investimento que vão lucrar, baseado em projeções. É o valor. O que você coloca é o valor e o tamanho. Em vez de fazer um apartamento de 250 metros, você faz 10 de 25. Você não vende um de 250. Até porque é muito caro. Você não tem nem financiamento. Classe média está o financiamento também. Está muito apertada. Muito apertada. Pois é. Muito endividada. Né? Nós estamos aí com um incentivo à dívida. Sim. Situação difícil. Difícil. Mas vamos superar. Vai esperar. Sempre tem vamos superar, mas o ano que vem vai ser puxado, né? Eu acho que o 2027 vai ser puxado. Tá. Então a gente sobrevive ao ano que vem. Então são esses 2 anos que vão ser bem turbulentos. O ano da eleição, ano que vem, vai ser uma guerra. Mas é mudança. Sim. É mudança. Ele instrui mudança. Tá? Depois de 27 vai ser o ano do remédio, ou não. Sim. Mas são 2 anos, então, que vão ser bem difíceis. Estou olhando 30. Estou olhando 30. Não, estou indo 2 de cada vez, assim, esses próximos 2. E pensando no Tarcísio. Pensando no Tarcísio em 30. Tá bom. Porque hoje, a crise fiscal, você tem como resolver. O problema hoje é a crise moral. Sim. Essa que é o câncer que está corroendo. Está corroendo os alicerces do país, de tudo que é tipo de organização. A nação assistindo e a turma no teatro não percebeu que estava assistindo. Brasília acha tudo normal. Essa é uma grande distorção. O centro do poder. Como é que pode um ministro do Supremo ter familiar advogando em causas que estão correndo na mão deles? Isso é normal. Que dão milhões.
Rendem isso milhões. Eu fui para Não Miami. tem como dar certo isso, né? É impossível. Eu fui para Miami e aí eles gostam de te levar de lancha para mostrar as casas dos artistas famosos e tal. Por fazer o mesmo em Brasília, lá de lancha, foram mostrar a casa dos advogados. É mesmo? São as mansões. As maiores mansões. E de preferência advogado criminalista. É. Entendeu? Faz sentido. É um império dos advogados. Sim. Um contencioso do tamanho de um gigante não vai dar certo. Isso é um imposto velado que a gente paga. Não vai prestar. Viver para crer, né? Vamos lá, vamos em frente. Saúde, né? Fazendo ginástica. Fazendo ginástica. Você Escrevendo faz ginástica? Faço. Faz mesmo? Faço. Tem que fazer. Você fica enferrujado quando acorda de manhã, pô, dói tudo. Aí vai esquentando durante o dia. Mas Você tem quantos netos, Guilherme? Eu tenho 12. 12? 12. Caramba, uma dúzia de netos. Que maravilha, 4 hein? filhos. 4 filhos? 4 filhos. Parabéns, 2 hein? meninos e 2 meninas. Então, tudo já velho. Mas os netos é a delícia nossa. Vivo por eles. Porque eu não vi meus filhos crescerem. Esse é o... Não vi. Porque eles espigam de uma hora para outra. Você pega numa idade que eu estava muito envolvido com política. Você pega dos 12 aos 16, você não os conhece. Né? Porque a mudança é muito grande, física. Né? Então, com o neto, eu olhei milímetro por milímetro o crescimento dele. Acompanhei, e até hoje acompanho, me dou sempre bem, eu me divirto com eles. Pô. E faço o que o meu avô fazia. Meu avô pegava o meu filho e falava, deixa eu ver teus olhos. Então o Gui olhava bem no olho dele. Por que, vô? Porque eu quero ver o olho que vai ver o que eu não vou ver. Que legal. Muito legal. E a ideia do nosso podcast é justamente falar dessa coisa da continuidade, né? De uma geração complementando a outra, né? Do legado, da continuidade. Falou, não existe não existe sociedade. O que existe são indivíduos e suas famílias. Essa é a organização básica. A sociedade não. São indivíduos e suas famílias. E é verdade. E não tem dinheiro público. É dinheiro dos pagadores de impostos. Sim. A grande maioria. Sim. Mas tem gente do setor público. E os consumidores de impostos também, que tem muitos também. Muito obrigado. Obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. Uma lição, uma aula. Uma honra, uma aula, um prazer. Muito depoimento. Obrigado. Hein? Depoimento de vida. Muito bom. Muito que bom. prazer. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Vou pedir para você curtir, compartilhar, distribuir nos grupos de WhatsApp, principalmente os da família. E tem vários outros empreendedores aqui. A gente busca trazer visões distintas e complementares para a gente aprender e melhorar como família e empresários, e vocês também. E a gente criar uma comunidade forte de pessoas que têm essa cabeça de resolver problema, de achar soluções, de conectar com pessoas legais e boas. E a gente seguir na nossa batalha de empreendedorismo familiar, pessoal. Sempre pensando num Brasil melhor. Pensando no Brasil e num Brasil melhor. E vai ser. E vai ser. Falou o nosso otimista Guilherme Afif Domingues. Valeu, pessoal. Toda segunda-feira, às 18 horas, tem entrevista inédita aqui em Osnagli, os empreendedores do Brasil. Valeu!